Bom dia, amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos ter aula de geografia e aula de linguagem, referente ao dia de quinta-feira. E antes de começar a nossa aula, como sempre, todos os dias, nós vamos fazer oração, vamos rezar o Pai Nosso e pedir proteção a Deus e agradecer por as coisas boas. Todos os dias nós devemos agradecer. Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que oração linda o Pai Nosso, não é mesmo? Pai, nossa oração que Cristo deixou para a gente, a oração que Cristo nos ensinou. Vocês já observaram? É interessante que cada vez que a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente observe. Quando a gente faz uma oração, a gente não faz somente para fazer. Nós devemos fazer de coração. Então, observando o Pai Nosso, significa que é tudo isso que Deus quer da gente, tudo isso que Cristo quer de nós, tudo isso é muita coisa. Será que é fácil seguir os ensinamentos de Deus? Será que é fácil? Será que devemos ou não precisamos? Tudo nessa vida nós precisamos seguir ensinamentos, não é mesmo? E em primeiro lugar nós temos que seguir os ensinamentos de Deus e os ensinamentos de Cristo, que Ele nos deixou para nós. Então, amores, que cada vez que a gente faça uma oração, a gente esteja atento no modo como a gente está fazendo aquela oração, não só por fazer. Então, observando o Pai Nosso, a gente percebe que cada parte dele, a importância que tem, não é mesmo? Então, sei que vocês observam cada vez, mas sempre interessante a gente, quando fizer a oração, fazer ela de coração. Sempre de coração, estar atento ali, cada palavrinha que nós estamos colocando naquela oração, tá? Para começar a nossa aula agora, eu quero que vocês peguem esse livro aqui, Riqueza Cultural Brasileira. Riqueza Cultural Brasileira, depois eu vou explicar o motivo. É o livro de lendas. Já leram esse livro todo? Ou não? Tiveram curiosidade de ler? Qual a lenda aqui que tem nesse livro que vocês mais se interessaram assim, sem ler? Tem alguma que vocês não conheciam? Ou tem outras que vocês conheciam mais que outras aqui no livro? Vamos aqui para a lenda da página 4. É a Mãe do Ouro. Vamos ler? Acompanhe a leitura comigo. Em Rosário, às margens do rio Cuiabá, havia um homem mau e ganancioso. Ele possuía vários escravos que trabalhavam incessantemente. Eles trabalhavam incessantemente na extração de ouro. Aquele que não lhe trouxesse alguma quantidade de ouro todo dia era cruelmente castigado. Um dos escravos, chamado Pai Antônio, não conseguiu achar ouro por uma semana e por isso foi seguidamente castigado. Então todos os dias ele era castigado, ele passou uma semana sem achar ouro. E cada dia que um escravizado não encontrasse ouro, seria castigado. No caso do Pai Antônio aqui, o que foi que aconteceu? Foi uma semana seguida de castigos. Compadecida de tanto sofrimento, a Mãe do Ouro apareceu para Pai Antônio e deu instruções para ele encontrar ouro e entregar ao patrão. Havia uma condição: ele não poderia contar a ninguém o lugar onde encontrara o ouro. Pai Antônio entregou uma boa quantidade de ouro ao patrão, que ficou muito satisfeito. Mas ele queria muito mais. Queria saber onde era a mina de ouro. Pai Antônio não contou. E mais uma vez foi castigado. Então, como se não bastasse Pai Antônio ter trazido todo o ouro, ter levado todo o ouro para ele, ele agora queria saber onde era a mina.
Diante de mais esses castigos, a mãe do ouro permitiu a pai Antônio que revelasse o segredo. No lugar indicado, o patrão e seus escravos começaram a cavar e encontraram muito ouro. Fascinado com tanto ouro, o patrão queria cavar e cavar. Abriram um buraco enorme no chão. De repente, ouviu-se um barulho estrondoso e tudo ruiu. Uma avalanche de terra caiu sobre os homens, que foram esmagados. Pai Antônio se salvou, pois recebera um conselho da mãe do ouro para se afastar do buraco. Linda essa lenda. Gostaram dela? Ela não é tão popular quanto as outras lendas, não é mesmo? Quanto a lenda do Saci, quanto a lenda da Iara, do Cabeça de Cuia. Ela não é tão popular, mas é uma lenda bem interessante também. Todas as lendas, elas chamam a atenção para uma reflexão, gente. É como se fosse o quê? Uma crítica para algo que acontece. No caso, a crítica aqui é sobre a ganância e sobre a escravidão do passado. Então, o patrão queria mais e mais ouro e para isso ele não estava preocupado com a vida daquelas pessoas às quais ele escravizava. Tanto é que muitos homens acabaram morrendo e pai Antônio não morreu por conta de que a mãe do ouro aconselhou ele a se afastar dali. Por isso ele se salvou. Então, essa é a lenda de hoje. Professora, por que a senhora está falando sobre lendas? Em primeiro lugar, amores, lendas faz parte de quê? Do folclore. Segundo lugar, nós estamos no mês em que comemoramos o folclore. Agosto é o mês do folclore. Qual a importância do folclore? Toda a importância. O que é folclore? Nós vamos ver ainda. E, em terceiro lugar, porque em linguagens nós vamos iniciar um novo assunto que fala sobre o folclore. Então, lá no livro Trilhas de vocês, módulo 3 agora, linguagens é módulo 3, amores. Vocês vão abrir em qual página? Vocês vão abrir na página 8. Fala sobre o folclore, o nosso folclore. E começando aqui, na página 8. Iara, Saci, Curupira, Boto, esses outros personagens do nosso folclore não pertencem só à imaginação do povo que os criou. Eles fazem parte da nossa cultura, da nossa história e da cultura brasileira. Então, eles fazem parte da nossa história e da cultura brasileira. Por quê? O que eles têm a ver com a cultura brasileira? Por quê? Por conta da história. Então, tudo que está relacionado à história de um local está também relacionado à sua cultura. E lá na página 9 tem as seguintes perguntas. Que personagens folclóricas são retratadas nessa imagem? E vocês vão observar as imagens do livro, essas imagens que estão aí. Quais são os personagens folclóricos que estão sendo retratados nessas imagens? O que você sabe sobre as nossas narrativas folclóricas? O que vocês sabem sobre as lendas? Quem criou as lendas? Porque é importante conhecermos as narrativas de origem popular que fazem parte do nosso folclore. Então, faz parte da nossa história. E lá na página 10 vem um texto que vocês já conhecem muito bem. Os personagens, início de conversa, os personagens Pedrinho e Saci do sítio do Pica-Pau Amarelo têm a missão de encontrar Narizinho, a prima do Pedrinho, que foi raptada e enfeitiçada por quem havia de enfeitiçar ela, gente? Qual a personagem do sítio do Pica-Pau Amarelo que poderia fazer isso? Nós vamos lembrar de quem? Nós já falamos sobre ela, a Cuca. Porém, a bruxa só acabará com o encanto lançado na menina se os dois aventureiros lhe levarem um fio de cabelo da Iara. Então, a bruxa quer um fio de cabelo da Iara. Pedrinho e Saci são muito espertos
e corajosas. Mas a Yara é perigosa. Você acha que eles vão conseguir um fio de cabelo dela? Por quê? Vocês acham? O que é que a Yara faz? Vocês lembram o que é que a Yara faz com quem se aproxima dela? O que é que ela faz com os homens que vão se aproximando dela? Ainda lembra o que é que ela faz? Será que eles vão conseguir pegar esse cabelo da Yara e entregar para a Cuca? Será? O que você acha que os dois amigos vão fazer para conseguir o fio de cabelo da Yara? E qual será a ideia deles? O que eles vão fazer? Agora leia o capítulo do romance O Saci, de Monteiro Lobato. Neste episódio, Pedrinho e Saci saem para procurar a Yara. E agora eu vou deixar a leitura para vocês fazerem. Ficaram curiosos? Eu fiquei. O que que acontece nessa história? A Yara agora apareceu no sítio do Pica-Pau Amarelo? Será que a Yara já fazia parte? Ou ela apareceu somente nessa história aqui, nessa lenda? E a Cuca? Gente! E aí, o final da história? Como que aconteceu? Então, amores, começamos aqui. Façam a leitura desse texto. Não esqueçam de fazer a leitura. Mas vamos falar de folclore. Tudo isso tem relação com folclore, não é mesmo? Tudo que nós falamos aqui, desde a primeira lenda que eu falei, até a leitura que nós fizemos em linguagem, tem relação com folclore. Para que folclore? O que é folclore? Folclore brasileiro. Vamos aqui dar ênfase ao folclore brasileiro. Folclore, tá? Conjunto de expressões populares. Vamos observar essa pergunta. O que é folclore? Conjunto de expressões populares. O que é expressões? Vamos imaginar. Expressões é a forma como o povo mostra os seus hábitos, mostra o seu comportamento e a sua cultura. Então, folclore é isso, é o conjunto de expressões populares. Populares porque vem da população. Então, é o modo como o povo mostra o seu comportamento, os seus costumes. Esse comportamento, esses costumes, eles vêm através de quê? Como que alguém vai saber como é o meu comportamento? Eu vou mostrar para outras pessoas meu comportamento através de quê? Como? Então, através da minha alimentação, através das danças, o modo como eu falo. Então, tudo isso faz parte do comportamento de um povo. Então, precisa, essa manifestação é o que eu mostrando como o povo de determinado lugar se divertem, como que eles se alimentam. Isso é cultura. E o folclore é o quê? É tudo isso. O modo como eles fazem as suas coisas. Então, isso vai resumir em cultura. E exemplo? Nós temos o exemplo de folclore. Folclore é o quê? Vamos para os mitos, as lendas, brincadeiras. Lembra da brincadeira de rodas? Lá em produção de texto? Então, vem aqui para folclore. Brincadeiras de rodas faz parte do folclore. Danças. Vamos aqui imaginar as festas juninas. Já falei lá em festas juninas, lembram? As danças, elas fazem parte também do folclore de uma população. Então, se a gente for analisar quais são as danças da nossa região, que fazem parte da nossa região, nós vamos lembrar de várias danças, não é? Tem a questão da região Nordeste, vem a festa junina, vem o frevo, vem o bumba meu boi, tudo isso são danças? São danças, vem o forró também. E as festas, que festas seriam essas? Gente, nosso estado também ele tem as suas comidas típicas. E aqui vem a questão, o nosso folclore, ele é diversificado. O que significa o folclore diversificado? É o quê? Cultura indígena. Diversificado significa que tem várias culturas. Nosso folclore ele é diversificado porque no Brasil tem várias culturas. Quais são as culturas? Vem a cultura indígena, a cultura portuguesa e a africana. Por isso o folclore aqui ele é diversificado. Olha quantas pessoas representam seus costumes somente em um país.
Porque a população do Brasil ela é formada pela cultura indígena, a população do Brasil é formada pelos indígenas, desculpe, é formada pelos portugueses e pelos africanos. E cada um tem um comportamento diferente. O modo como os índios faziam comida não eram iguais ao modo como os portugueses faziam comida. O modo como os africanos faziam comida já eram diferentes. Mas o que aconteceu? Esses costumes, esses modos de viver desses povos foram se juntando. E quem era português passou a se alimentar das comidas feitas pelos indígenas. Os indígenas passaram também a se alimentar com comidas feitas pelos portugueses. E os africanos tinham seu modo de fazer comida, também acabaram se adaptando à comida tanto dos portugueses quanto dos indígenas. Indígenas portugueses também acabaram aderindo à cultura africana. Por isso, amores, nosso país tem o que? Um folclore diversificado. E cada povo desse, ele tem a forma também de fazer as suas festas, as suas manifestações religiosas também. Cada um faz de uma forma, que é diferente. Porém, a gente tem que aceitar. Nós temos que respeitar a cultura de cada pessoa. E é assim que o Brasil tem essa cultura linda, maravilhosa, não é mesmo? Já pensou se fosse tudo igual? Não seria tão bom, não é? Então observe que diariamente nós nos alimentamos de comidas indígenas, nós nos alimentamos de comidas africanas que teve origem na África, nós nos alimentamos de comidas que teve origem dos portugueses. Então isso é a mistura de cultura. E nós fomos adaptando também, trazendo modernidade para a nossa alimentação. Lembrando que o dia do folclore é quando? Dia 22 de agosto. Então, dia 22 desse mês, nós comemoramos o folclore. E o folclore está resumindo aqui, na parte de linguagens, nós estamos falando sobre o quê? Sobre as lendas. E aí vem as lendas. O que são essas lendas? A forma como as pessoas contam as histórias, tá? Então, essas lendas, elas não fazem parte só da imaginação de quem criou. Elas fazem parte de uma história, fazem parte da história do nosso país. Isso são lendas. E vocês já imaginaram em criar alguma lenda? Como seria? Vocês já criaram uma lenda? Já criaram, gente. Vocês já produziram lendas. Lembram? Então já produziram. A atividade para casa eu vou deixar acima do vídeo quando eu for compartilhar com vocês, tá bom, amores? Vai estar lá a atividade que vocês irão fazer. E agora vamos para a nossa próxima aula.